data no momento do requerimento do benefício. Então, quando há o fato gerador do benefício, que no caso do benefício para o dependente seria a morte do segurado, ou o recolhimento do segurado de baixa renda à prisão, aquelas pessoas que têm a condição de dependente comparecem ao INSS, comprovam essa condição e efetuam a sua inscrição. Beleza? Beleza. Então vamos lá na letra D, que é a resposta da questão. É obrigatória a filiação ao regime geral de pessoa física que exerça atividade remunerada, salvo se por conta dessa atividade já for vinculada a algum regime próprio de previdência. Esses são os trabalhadores excluídos do regime geral. Beleza? Massa. Flaviano, deixa eu te dizer, são 10 e 5, não é? Tá, querem esticar um pouco mais ou já querem dar uma descansada? Estica mais? Estica? Não querem descansar, querem levar direto. E a sessão de fotos? E a distribuição de livros? Não é essa. Essa é uma aula festiva. É porque, cara, são meus alunos, participam da comunidade que eu fundei. Eu odeio intervalos.com.br. Então a gente leva a aula direto né? para a coisa então, vamos lá. caminhar. Então, bora mais um pouquinho, né? Então, agora os assuntos que iremos tratar, não é? Bem, pessoal, assuntos, enfim, incríveis que vão estar na sua prova, não tem dúvida, que é justamente carência e manutenção e perda da qualidade de segurado. Então, bora fazer um resumo rápido? Bora fazer aquela mesma pegada? Bem, carência, quem foi meu aluno lá na rede LFG e hoje é meu aluno ali no Se Joga Vídeos, não é? A gente apresenta carência com aquela regrinha mnemônica, que são quantos prazos de carência na legislação? São 4, não é? São 4 prazos de carência na legislação, ou seja, os benefícios independem do número de contribuições. 10, 12, 180. Que onda é essa, né? Para que esse espaçamento todo aí, não é? Então, quais são, uma revisão rápida, quais são os benefícios que requerem exatamente esses prazos de carência? Vamos aqui? 12 contribuições prévias. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Mas esses benefícios também independem de carência quando forem decorrentes de acidente do trabalho especificamente, sim ou não? Não, quando for acidente de qualquer natureza ou causa. Ou então quando o segurado for acometido de uma daquelas doenças graves. São quantas? São 15, artigo 151 da Lei 8213. Quem consegue dizer pelo menos 3 doenças? Quem conseguir dizer as 15 doenças graves, leva livro. Consegue dizer as 15? Então vai lá, vem aqui. As 15. Quem conseguir dizer as 15 doenças graves, leva um livro do Cionil de Direito Administrativo, custa R$200. Pera, tô falando sério. Agora é o desafio, Vamos lá. Chega aí. Pega aqui, pega aí. Não, 15. Quem falar as 15 doenças graves, leva aqui, ó. O livro de direito, esse tijolo aqui. Vamos lá. E aí? Não. Não, pelo menos 5 não. As 15. Vem? Alguém vem? Não? Tá bom. Você sabe as 15? Vou ficar sem o livro. Eu lembro de uma, espondiloartrose anquilosante. Que onda é essa? O que é isso? Não quero nem saber. Doença de Pagé. Hepatopatia. Pagé? Pagé. Pô, eu falo pajé, pô. Pajé, pô, tem os curumim, tem o cacique e tem o pajé. Vamos lá. Hepatopatia grave. Cardiopatia grave. Hanseníase. AIDS, radiação, só miséria, não é? Que mais? Cardiopatia, esclerose múltipla, hepatopatia grave, hanseníase, tuberculose, neoplasia, cegueira, paralisia irreversível incapacitante. Que mais? Parkinson. Pronto. Que felicidade, né? Lembrada. Parkinson. Bom, pessoal, mas o grande lance aqui é o seguinte, cai em prova, não é? Você não precisa saber, mas lendo a questão, opa, isso aqui é doença grave, então vai fazer com que o benefício seja concedido independentemente do número de contribuições, não é verdade?
lembrar que esses dois benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, são concedidos sem a exigência de carência nos casos de acidente de qualquer natureza. Isso envolve, então, aquele acidente que não tenha relação nenhuma com o trabalho, e envolve também os acidentes de trabalho, lembrando que as doenças ocupacionais, a doença profissional e a doença do trabalho são equiparadas por lei a acidente do trabalho. Logo, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez que sejam decorrentes de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho, eles são concedidos sem a exigência de carência. Beleza. Um outro aspecto importante em relação a esses dois pedidos. Vai. O que gera a aposentadoria não é ter a doença em si, né? É ter a doença e ficar inválido. Claro, é a incapacidade decorrente do acidente ou da doença. Ou seja, se na questão que se apresenta, o segurado tem AIDS. Não, mas exatamente, mas ele tem capacidade laboral, não será concedida a aposentadoria. Perfeito. Mas só, assim, diante disso que você falou, assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado, assim, com a redação da questão. Porque, às vezes, a gente também não pode exigir que a questão diga todos os detalhes. Não está falando que ele está doente, mas não mencionou expressamente que ele estava incapacitado. Na maioria das vezes, assim, na maioria das vezes, a questão não é 100% precisa. A gente tem que ter atenção quanto a isso. E a outra dúvida que eu tenho sobre essa questão da aposentadoria por invalidez e a invalidez. Porque para o segurado receber a aposentadoria por invalidez, ele tem que estar totalmente capacitado. Sim. Total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Insuscetível. Tipo assim, por exemplo, Veja. Vamos supor, uma professora, ela tem um acidente e não consegue mais falar. Ela não consegue mais dar aula, mas ela consegue fazer outras coisas. Reabilitação, então ela não recebe a aposentadoria por invalidez. Vamos lá. A gente não precisa se preocupar com as questões de ordem prática. As questões de ordem prática, por enquanto, são aqui com o Bruno. O Bruno resolve. Mas, em breve, vocês vão se preocupar, vocês vão entender essas questões de ordem prática. Agora, para a prova, a gente tem que se preocupar em como essa situação está estruturada na legislação. Então, o que é que a legislação fala? O cara está temporariamente incapacitado, vai receber auxílio-doença. Se a perícia percebe, olha, ele não pode voltar a exercer a atividade anterior, o que seria o caso do professor, por exemplo, que perdeu a fala. Ok, é possível reabilitá-lo para que ele passe a exercer uma outra atividade? Se for, encaminha-se para a reabilitação profissional. Enquanto estiver sendo submetido à reabilitação, ele continua recebendo o auxílio-doença. Se, ao final da reabilitação, ele for considerado apto para uma nova atividade, tem fim o auxílio-doença, ele volta para o mercado de trabalho. Se ele for considerado insuscetível de recuperação para o exercício de uma nova atividade... Qualquer atividade, não necessariamente é bem. Não, a ideia da reabilitação é o quê? É tornar possível que ele desenvolva uma outra atividade. Ok? Porque nesse caso da fala, mesmo sem a reabilitação, por exemplo, nesse exemplo específico, ele conseguiria trabalhar nessas coisas. Observe, do ponto de vista da questão da prova, não se preocupe com isso. Por quê? Porque isso é muito relativo. Tá certo? E no dia a dia, isso gera inúmeras discussões. Porque o que a jurisprudência vai dizer, não é simplesmente... É só para você não ter uma... Pronto. E não se preocupe neste sentido, porque isso é uma questão de ordem prática. Mas só para que você compreenda, a gente não pode ter uma interpretação extremada para dizer assim, não, então só vai ser inválido o cara que não pode fazer nada. Porque se o cara abrir o olho, você vai dizer, não, mas aquele Stephen Hawking com o olho aberto, ele escreveu um livro. Não é assim, tá certo? Mas isso é uma questão de ordem prática. Para as questões de prova, basta a gente entender como... Isso. Manda lá, Bruno. Toma essa decisão no caso da pergunta, o médico. Perfeito. Bruno colocou uma coisa aqui que é importantíssima. Essas questões que você está colocando são avaliadas pela perícia médica. É o médico perito que vai definir se a pessoa está reabilitada ou não, se a pessoa tem ou não condição de exercer uma outra atividade. Aposentadoria por invalidez, incapacidade total e definitiva para o trabalho. Todo o trabalho. Todo o trabalho. Todo o trabalho. Ou seja, a pessoa não receberia aposentadoria por invalidez, teoricamente. Perícia médica que iria determinar. Isso. É preciso enxergar a questão como mais simples.
Tradução automática simultânea. É preciso enxergar a questão com mais simplicidade. Concordo 100%. Na verdade, não garantia essa dúvida. Na verdade, nas práticas. Na questão que eu tinha na... Quem já foi meu aluno sabe aqui que eu brinco sempre. Gente, vamos ter cuidado com o e se. Porque e se a gente vai voltando e chega Adão e Eva. Então, assim, vamos lá centrar aqui no que está na questão. E outra coisa que eu acho muito importante, olha só. Você está ali na prova, você está nervoso, você está agoniado, você está olhando para a questão e você começa a fazer o seu e se mental. Velho, pare, leia, só vale o que está na questão. Ah, mas ele está sem voz, mas ele poderia trabalhar ali fazendo simulado na internet. Gente, esqueça a sua imaginação na hora da prova, se concentre no que está escrito. Perfeito, perfeito. Beleza, então vamos lá? Vamos voltando? Rápido, tem outra. Vai. Estamos seguros nesse curso, porque nosso colega ali é oficial, não é? Da Guarda Municipal de Salvador. Estava caminhando eu no Campo Grande. Ele, professor, vá tranquilo, tô de olho. Vá tranquilo. Aí eu tô vendo ali os caras que são os caras que ficam ali com um papel de seda na mão, fumando um negócio. Aí eu olho pra trás e ele correndo. Professor, vem pra cá. Que onda é essa, meu irmão? Professor, sai daí, tá perigoso. Falei, que policial é esse, meu irmão? Aí ele falou, tô estudando pro INSS, bora, vamos junto. Vamos junto. Como é que é? O reabilitado, durante o processo de reabilitação, é mantido o pagamento do auxílio-doença. Em algum momento, o auxílio-doença cessa. E aí tem aquelas 3 possibilidades. Ou ele vai ser, a perícia médica vai determinar, você será aposentado por invalidez, ou você, parabéns, se recuperou totalmente, volte para o mercado de trabalho, ou você teve sequelas definitivas e que vai retornar ao mercado de trabalho, mas acompanhado de um benefício que é o auxílio-acidente. Então, o reabilitado já não receberia auxílio-doença. Não, na verdade é o seguinte, auxílio-acidente. Veja, não necessariamente, porque quando o decreto fala lá do auxílio-acidente, a gente vai ver que uma das hipóteses que justificam a concessão é o cara ficou com a sequela definitiva, reduz a capacidade laboral, ele não pode exercer a atividade anterior, mas pode exercer outra porque ele foi reabilitado. Tá certo? Então, o reabilitado, ele pode receber auxílio-acidente, mas não necessariamente. A gente não pode fazer essa associação. Mas ele perguntou auxílio-doença ou auxílio-acidente? Acidente. Ah, o acidente. Ah, então desculpa. Ok. Então, não necessariamente. É possível que se ele foi reabilitado, por quê? Porque ficou com a sequela definitiva, que reduziu a capacidade laboral, não pôde exercer a atividade anterior, foi reabilitado, está exercendo outra, nesse caso ele poderia. Mas isso não vai acontecer sempre, em qualquer caso de reabilitação. Perfeito. Vamos nessa. Então vamos nessa, olha só. Então, esses são os benefícios aqui, com carência 12, independentemente de contribuição. 10, qual é o benefício? Salário, maternidade, para todas as seguradas. Não, para quais? Facultativa e a segurada especial. Mas da segurada especial será requerido 10 contribuições, é isso? Não. Não, vai ser requerido comprovação de atividade que a enquadre como segurado especial pelos 10 meses, não é? Os prazos não mudam. Beleza, então salário maternidade aqui para as demais, não é isso? Empregada, avulsa e doméstica. Bem, quais são os benefícios que vão requerer 15 anos no mínimo de contribuição? As aposentadorias, não é? A aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial, que é aquela aposentadoria com tempo de contribuição reduzido, não é? Porque o cara trabalha em atividade que fere sua integridade física ou sua saúde. Lembrando que os prazos são longos, 180 meses, porque são todos benefícios programáveis. Não dependem de eventos imprevistos, a idade, a tempo de contribuição, na aposentadoria especial da mesma forma. Beleza. Se a gente for pensar nos outros benefícios, é só colocar aqui. Por exemplo, para a gente não errar a questão de prova. Pensão por morte está aqui. Pensão por morte é um benefício que independe de carência, de contribuição. Auxílio reclusão está aqui, auxílio acidente está aqui, salário família também. Beleza, e que espaçamento é esse aqui? Consegue aqui, Flaviano?
Que espaçamento é esse aqui? Rapaz. 18, né? Eu costumo mostrar dessa forma aqui, somente para chamar a atenção de uma condição específica na legislação e que é recente. Lei complementar, lei ordinária 13.135, na conversão da MP 6664, que fez o seguinte: estabelecer um requisito, não pode ser chamado isso de carência, estabelecer um requisito para habilitar determinados dependentes, não é? Para habilitar e numa condição específica de idade por tempo de duração do benefício. Não é isso? Então, vai ser requerido 18 contribuições prévias do segurado para que o dependente cônjuge, companheiro, companheira, se habilitem aqui a receber pensão por morte, mas de tudo também não é verdade. Porque se não tiver 18 contribuições, o companheiro, companheira, cônjuge receberá também pensão por morte, mas só por 4 meses. Isso é interessante porque isso deixa claro que, na verdade, esse requisito aí não é carência. Porque carência é requisito para concessão do benefício. E essas 18 contribuições, na verdade, elas não vão definir o direito ao benefício. Porque o cônjuge, o companheiro, sempre terá direito. Elas vão definir o quê? A duração do benefício. Que beleza? É a idade que vai ser aplicada a tabela ali do artigo 77, de idade do beneficiário, do cônjuge, versus a data do óbito versus o tempo de duração da pensão por morte. Lembrando que aí, além desse quesito, digamos assim, desse número mínimo de 18 contribuições, a gente tem outro requisito que é o quê? O tempo mínimo de duração do casamento ou da união estável, que teria de ser aí de 24 meses, 2 anos. E são cumulativos, tem que ser um e outro para aplicação no tempo de duração da pensão por morte. E aí, já entrando aí nesse assunto, lembrando, ó, se não tiver ou se não tiver outro, como é que fica? A duração da pensão por morte vai ser de 4 meses. Lembrando, ó, gente, isso só afeta a pensão devida ao cônjuge ou ao companheiro. Tá certo? Para a gente matar essa história, tem duas outras questões relacionadas. Bom, primeiro, tenho que saber qual a causa da morte. Por quê? Porque se a morte foi decorrente de acidente, eu vou aplicar aquela tabela que relaciona a idade do cônjuge ou companheiro com o tempo de duração da pensão, mesmo que não tenham sido cumpridos esses requisitos. E, por fim, se o cônjuge ou companheiro ele era inválido ou deficiente, o que é que acontece? Ele vai receber a pensão enquanto permanecer inválido, enquanto não for, enquanto não tiver fim a deficiência. Beleza? Beleza. Bem, essa é uma revisão carência, isso vai cair em prova, então, portanto, façam suas considerações. E revisão manutenção, não é? Manutenção da qualidade segurada. Como é que a gente consegue revisar rapidamente? Não vou usar lousa não, vamos falando mesmo, não é? Do que se trata o assunto manutenção e perda da qualidade segurada? Todo mundo sabe, está todo mundo estudando, não é? Será dado um período de graça ao segurado, ainda que ele já não tivesse direito, digamos assim. Se o cara está trabalhando, ele está devidamente protegido, mas recebeu ali, não é? Recebeu uma cartinha do RH, recebeu uma carta do RH. Não vá que é barril. Não vá que é barril. Tá chegando de manhã no trabalho, aí tem uma carta no birô ali, RH, não vá que é barril. Dê uma dor de barriga, faça o diabo, saia do trabalho, mas não vá, porque chegando lá, aí aquele pessoal doce lá do RH vai dizer, olha, muito obrigado, mas pique a mula, ou seja, tchau, você está dispensado. Pois bem, amanhã esse cara já não está mais trabalhando, então a rigor, pela definição de filiação, filiação decorre de atividade. Amanhã ele está desempregado, ele já não teria proteção, mas a Previdência estende, não é isso? A Previdência tem cunho social e diz, olha, a gente vai manter você protegido e iremos conceder todos os benefícios nesse período, excetuando um, qual? Salário família. Então, durante o período de graça, que é o período que será dado ao segurado, ainda que ele não tenha direito, vai ser concedido qualquer benefício, excetuando o salário família. Pois bem, para responder questão de prova, já que a gente sabe do que se trata o assunto, não é? É mantida a qualidade ainda que não tivesse direito, aí a outra parte do assunto é manutenção e
perda da qualidade. Passado esse período, efetivamente ele perde a qualidade de segurado e agora, em se acidentando ou engravidando, tendo neném, querendo adotar, não terá direito a benefícios. Havendo a perda da qualidade, não terá direito. Só tem a exceção no caso das aposentadorias, se tivesse já observado os requisitos. Mas enfim, esse é o assunto, manutenção e perda. Para responder questão de prova, são 7 situações na legislação, ok? Com os seus prazos correspondentes, que é o que cai em prova. Qual é a situação e o prazo correspondente. Então vamos nessa. Eu digo a situação, Flaviano responde o prazo. Se ele não souber, vocês ajudam, ok? Então vamos lá. Ajuda aí, pessoal. Então vamos lá. Primeira situação. O segurado em gozo de benefício. Qual é o prazo? Sem limite de prazo. Beleza. Segunda e terceira situações, não é? Vou fazer juntas, não é? Cessação das contribuições para o segurado obrigatório e também cessação de benefício por incapacidade. Qual é o prazo? 12 meses. Até 12 meses, não é? Agora, já que... Vamos correr os prazos e depois a gente fala de uma situação específica em relação a esses dois. Terceira situação. O cara estava cumprindo... segregação, doença de segregação compulsória, ou seja, a cessação da doença de segregação compulsória. Cessa a segregação. Qual é o prazo? 12 meses. Tudo é 12, né? Tudo é 12. Na dúvida, chute 12. Chute 12. Do livramento, o segurado que estava preso, cumprindo pena. Chuta 12. Beleza. Cessação das contribuições do segurado facultativo. Chuta 12 aí. 6 meses. 6 meses. E do licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas, 3 meses. Beleza. Cai em prova sim, é questão certa, ninguém vai errar. Mas também poderá cair em prova uma situação específica em relação à segunda e à terceira situação. Cessação das contribuições do segurado obrigatório, cessação dos benefícios por incapacidade. Bem, se o cara tiver mais de 120 contribuições sem ter havido perda da qualidade de segurado, mais 12. E se ele consegue comprovar a situação de desemprego, mais 12. Beleza. Lembrando que essa situação de desemprego se comprova como recebimento de seguro-desemprego, inscrição lá no Cine. E essas duas situações, elas não são requisitos uma da outra. Pode acontecer uma e acontecer a outra, ou um e outra, enfim. Uma coisa não é requisito. Segura lá que vem pergunta difícil. Já lá. Tanto faz ser voluntário ou involuntário. Tanto faz. A lei não coloca esse requisito. O desemprego involuntário, observe, o desemprego involuntário é requisito para que a pessoa tenha direito ao seguro-desemprego. Mas nada impede, por exemplo, que a pessoa peça demissão do seu emprego e no outro dia se inscreva no Cine. Então, em tese, é possível. A lei não coloca esse condicionamento, a sua normativa também não. Que dúvida é essa, Bruno? Número 252. Essa aí eu lembro. Auxílio doença. Ou causa. Isso. É boa. É bacana. Você está perguntando, na verdade, é o seguinte: quais são as situações onde o auxílio doença vai requerer a carência de 12 contribuições mensais? Quem foi meu aluno sabe. Pô, não me decepcione não, pelo amor de Deus, tenho o que fazer. Qual é aquela doença que eu menciono para tudo, que todo mundo fica assim, rapaz, você só fala disso? Por exemplo, a dengue. Imagine, uma hérnia de disco, por exemplo. Beleza, isso aí seria um exemplo até da aposentadoria por invalidez, que necessitaria de carência. Mas, por exemplo, o cara pegou dengue, tem que ficar 40 dias afastado.